Olá, aluno, dando continuidade agora, aos nossos exemplos de campo gerado por distribuições contínuas de carga, vamos ver o exemplo do disco eletrizado. Então, nós temos aí, consideremos um disco de raio R eletrizado uniformemente com densidade sigma, onde esse sigma sabemos que é constante pelo fato de termos uma distribuição uniforme. Qual o vetor campo elétrico no ponto P distante Z do centro desse disco? Figura ao lado. Vamos ver aqui, Então está aqui, deixa eu pegar aqui um laser. Temos aqui uma distribuição de carga ao longo desse disco, uniforme. E aqui nós temos um elemento de carga representado aqui por essa mancha preta, é um elemento de carga, dQ, que está vinculado a um elemento de área, dA. Esse elemento de carga vai originar no ponto P um vetor, que é um elemento de vetor campo elétrico dE. Muito bem. O ponto P está localizado pelo vetor Z e o elemento de carga pelo vetor ρ. Foi dito aí no problema que o raio do disco é R pequeno aqui, Muito bem. Esse elemento de carga enxerga o ponto P com um vetor R grande, aonde a soma do vetor ρ com o vetor R dá o vetor Z. A gente precisa determinar o vetor R grande, no caso, e o módulo dele, para poder utilizar lá a lei de Coulomb. Muito bem. Um outro aspecto que aqui novamente nós temos aqui o quê? Coordenadas polares. Só que agora tanto o ângulo quanto o raio eles vão variar, por se tratar de uma distribuição superficial. Então vamos lá, está aqui a lei de Coulomb. Quem é o dQ? O dQ é sigma dA. Até aí tudo bem. Já o dA tem que ser o elemento de área em coordenadas polares, que é dado por essa expressão aqui, ρ dθ. Esse é o elemento de área em coordenadas polares. Eu mudei aqui lá naquele material que eu dei para vocês, tá o ângulo φ. Mas eu mudei aqui para θ para demonstrar que isso daí não tem diferença, tá? Importante é você entender o que você está fazendo. Muito bem. Vamos agora para o vetor R, que a gente já tinha visto, que é o vetor Z menos o vetor ρ, onde o vetor Z é Z K-chapéu e o vetor ρ é ρ chapéu. Nós já havíamos visto isso lá no caso do anel. O módulo, mesmo módulo, Z quadrado mais ρ quadrado elevado a meio. Ok? Quando a gente substitui na lei de Coulomb, fica, portanto, K, que é a constante, sigma, ρ dθ, que multiplica o vetor R, que é Z K-chapéu, menos ρ chapéu, sobre Z quadrado mais ρ quadrado elevado a 3 meio, visto que o módulo do vetor R é Z quadrado mais ρ quadrado elevado a meio. Elevado ao cubo dá meio vezes 3, 3 meio. Muito bem, nós temos novamente aqui uma integral da soma, é a soma das integrais. Vamos integrar agora como é, no caso, uma superfície, nós teremos uma integral dupla, Tanto em ρ quanto em θ, ou sigma, se você resolver considerar sigma. Desculpa, φ, se você resolver considerar φ. Vamos lá. Ainda, vão ser duas integrais duplas, porque aqui tem dρ, dθ, mas eu vou ter que multiplicar aqui por esse vetor. Então, nós teremos duas integrais duplas, Essa primeira integral dupla aqui e esta segunda. Muito bem. Preste atenção
que essa daqui é bem simples, né? Integral de dθ é θ, de 0 a 2π dá o próprio 2π. Tudo bem, vamos ter que gastar um pouquinho de energia em cima dessa outra integral. Já aqui, nessas outras duas integrais, que aparece aí o ρ-chapéu, nós já sabemos, gente, aqui dessa integral, ó, de ρ-chapéu dθ, visto que o ρ-chapéu vai depender de θ, né? Isso aí vai dar 0. 0 vezes a integral, que está multiplicando, vai dar 0. Ou seja, é aquela parte lá de simetria que nós temos também aí no caso do disco. Então, vamos gastar energia com aquela integral, né, de 0 a r, pois o limite do raio do ρ é r, que é o raio do disco. Então, vai ficar ρ de ρ dividido por z quadrado mais ρ quadrado elevado a 3 meios. Bom, aqui eu vou poder sim fazer uma substituição simples, chamando z quadrado mais ρ quadrado de u. Então, o du vai dar 2ρ de ρ. Como eu tenho um ρ de ρ aqui, basta multiplicar em cima e embaixo por 2, tá certo? Que eu vou ter lá o du, sem nenhum problema. E por que não vai anular? Porque o limite inferior é 0 e o superior é r. Bom, aqui vai ficar u elevado a 3 meios, jogando para o numerador vai ficar u elevado a menos 3 meios. Quando eu integrar, eu vou somar uma unidade, vai ficar menos meio. Tá? Então, esse menos que vai aparecer aí, do menos meio, que eu vou ter que dividir por menos meio, é assim que eu resolvo a integral, o que é que vai acontecer? Vai inverter aqui, né? Quando eu substituir o limite, no caso, o limite inferior, que é 0, vai dar 1 sobre z. Quando eu substituir o limite superior, que é r, vai dar menos 1 sobre z quadrado mais r quadrado elevado a meio, né? Porque estava menos meio em cima, quando desce, fica mais meio, tá? Muito bem. Portanto, está aí, no caso, né, o vetor campo elétrico a uma distância z do centro de um disco eletrizado de maneira uniforme, né, como foi dito, está aí o campo elétrico, tá? Muito bem, vamos fazer algumas observações aqui. Uma observação importantíssima é quando z é muito menor que r. Entenda assim essa observação fisicamente. Eu estou pegando um ponto, né, e aproximando lá do disco. Quando eu aproximo do disco, né, o z é muito menor que r, que é o raio do disco. Para eu resolver esse problema, eu tenho que tomar o seguinte cuidado. Pega esse z, multiplica pelo colchete, aqui vai dar z dividido por z, que dá 1 menos z dividido por isso daqui. Mas como z é muito menor que r, o que é que vai dar aqui? Z quadrado mais r quadrado vai dar quem? O r quadrado. R quadrado elevado a meio dá o próprio r. Então, bem aqui vai ficar z sobre r. Mas como z é muito menor que r, essa fração aqui tende para 0. Ok? E dá o que nós chamamos de campo elétrico uniforme. Então, se eu considerar pontos bem próximo do centro do disco, aí eu vou ter um campo elétrico uniforme. Ou seja, ele não vai depender da distância, tá bom? O que foi que sobrou aqui? Se eu substituir o K por 1 sobre 4π, desculpa, 1 sobre 4π vai ficar sigma sobre 2ε. Sigma constante, o epsilon constante, não estou mudando de meio, então eu teria aí um campo elétrico uniforme, tá? Que não varia com a distância aqui, ó. Muito bem. Agora, né, aquilo que eu já havia falado para vocês, eu não posso simplesmente, às vezes, fazer uma continha, porque senão não dá certo. Agora, aqui, ó, para o z muito maior que r,
Se eu fizer aqui, ó, z muito maior que r, z quadrado mais r quadrado é aproximadamente z. Quadrado elevado a meio, z. 1 sobre z menos 1 sobre z, zero. Então, eu não posso fazer essa conta direta. Eu vou ter que expandir, tá? Fazer uma expansão binomial. E como é que eu faço essa expansão binomial? Usando essa regrinha aqui, ó. 1 mais p elevado a n, que é o binômio, né? Vai dar 1 mais np mais n, que multiplica n menos 1, p quadrado sobre 2 fatorial, mais e assim por diante. Vão ter vários infinitos termos. E aonde é que eu paro? Onde é que eu vou truncar essa série? É simples. Eu vou truncar quando ela não der mais zero. Veja como eu fiz direto aqui, deu zero, não foi? Que é esse primeiro termo aqui da série. Quando eu aplicar o outro termo, será que dá zero? Se não zerar, eu vou truncar aí. Tá bom? Então vamos ver como é que funciona. Esse z quadrado mais r quadrado, eu posso colocar aqui o z quadrado em evidência. Z quadrado por z quadrado dá 1. R quadrado por z quadrado dá r quadrado sobre z quadrado. Né? Tudo isso elevado a meio. Mas quando eu coloquei o z quadrado em evidência, elevado a meio deu z. Então ficou 1 sobre z, que multiplica 1 sobre z, que multiplica 1 mais r quadrado sobre z quadrado elevado a meio. Esse 1 quadrado mais r quadrado sobre z quadrado elevado a meio, eu vou levar lá para cima. Quando eu levo lá para cima, o que é que vai dar? Z quadrado mais r quadrado elevado a menos 3 meios. Tá certo? Não, tá errado. Então, lembraram que eu já fiz aqui a evidência? Então, é 1 mais r quadrado sobre z quadrado elevado a menos meio. Então, eu tenho agora aqui o 1 mais o p. Quem é o p? R quadrado sobre z quadrado. E aqui o n é menos meio. Tá bom? Quando eu aplico isso, o que vai acontecer? Nós teremos menos meio vezes mais vai dar menos r quadrado sobre z quadrado. Quando eu fizer essa substituição, esse primeiro termo vai dar 1. Esse aqui vai ficar menos meio r quadrado sobre z quadrado. E esse termo aqui não vai anular. Então, eu posso parar aqui nele. Quando eu paro, nós teremos agora esse resultado. Tá? Tente fazer do jeito que eu estou dizendo, né? Que a gente tem que fazer. Toda vez que tiver desse jeito que vai zerar, eu faço uma expansão em série binomial ou então em série de Taylor. O fato é que nessas condições, gente, em que o Z é muito maior que o R, é aquele caso que eu enxergo o disco de longe, né? Uma distância muito grande. O que é que eu vou ver? Uma carga pontiforme. E é esse resultado que nós temos aqui, ó, o campo de uma carga pontiforme. Tá bom? Muito bem. Então, dois exemplos aqui fundamentais, né, que nós observamos, a observação 1 e da observação 2. Primeiro, olhando de muito perto, lá perto do centro, o campo é uniforme. Distante vai funcionar como se fosse uma carga pontiforme, tá? Isso a gente vai ver depois lá nas linhas de força, tá bom? Vamos dar continuidade agora para um que vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Que é o caso da casca esférica. Então, imagine que eu tenho uma casca esférica de raio R, eletrizada uniformemente com densidade sigma, é só uma casca. O que é uma casca esférica? É aquela cuja espessura é desprezível quando eu comparo com um raio. Está eletrizada, a carga está distribuída por igual, né? Então o sigma é constante. Qual o valor do campo elétrico no ponto P, distante Z, do centro dessa casca esférica? Então eu quero saber bem aqui qual o valor do ponto, do vetor campo elétrico nesse ponto P, desculpa. Então como é que a gente vai fazer? Vai pegar um elemento de carga de Q localizado pelo vetor R, eu estou usando o próprio vetor lá
de coordenadas esféricas, tá? Que forma um ângulo θ com o eixo Z, tá bom? E esse elemento de carga está vinculado a um elemento de área dA. E esse elemento de carga enxerga o ponto P com o vetor R. Então está aí já, né, todas aquelas informações que a gente precisa para poder aplicar a lei de Coulomb. O que é que eu tenho que identificar aí? O dq, o vetor R e o módulo dele. Sempre isso, né? Vamos ver o dq, que é um pouquinho mais trabalhoso, né? Mas se você pegar aquele material que a gente passou para vocês, vai entender que, né, o dq é sigma dA, tá? E que o dA em coordenadas esféricas é dado por r² seno de θ dθ dφ. Vejam, eu vou ter que integrar em θ e em φ, ou seja, uma integral dupla. Dando continuidade, o R é zk menos RE chapéu, né? Porque se eu somar o vetor Rzinho com o vetor Rzão, eu vou ter o vetor Z, tirando o valor do vetor Z, do vetor R, fica o vetor Z menos o vetor R, aonde eu estou considerando os detalhes aqui que eu vou já explicar para vocês, que o Z é zk chapéu, o R é R chapéu. O fato que a gente sabe que esse vetor R chapéu depende dos ângulos lá, né, das coordenadas esféricas, no caso, θ e φ. Ok? Então, mais especificamente do vetor θ. Por que eu estou explicando isso? Porque se aqui tem o R chapéu, eu posso usar lá o vetor, né, tá bem aqui, a equação 1.21 lá naquele material, tá, gente? Olha só o vetor R chapéu. É tudo isso. Então, se eu faço a substituição aqui, eu vou ter esse módulo. Você pode fazer isso com tranquilidade, que vai dar esse resultado. Mas teria uma saída mais rápida? Sim, teria uma saída geométrica, que é a lei dos cossenos, né? Eu quero achar quem? O módulo de R, que é o vetor oposto ao ângulo θ. Tá? Então, aqui forma um triângulo, eu quero achar o módulo desse R. Então, como é que eu faço? Eu aplico a lei dos cossenos. O quadrado do módulo de R é dado pelo quadrado, né, do módulo desse vetor Z, que é um lado, né, mais o quadrado do módulo desse outro vetor, aqui que é R, menos 2 vezes Z vezes R vezes o cosseno θ. Mas como eu falei, se você, né, quiser fazer tudo algebricamente, é só substituir o R aqui que a gente vai encontrar exatamente a mesma coisa, tá bom? A gente só fez adiantar aí. Continuando. Vou voltar aqui, ó. Observe o seguinte, quando eu substituir aqui o R chapéu por esse valor que está aqui embaixo, ó, I chapéu seno θ cosseno φ, mais J chapéu seno θ seno φ, mais K chapéu cosseno θ, quando eu substituir, né, esse termo aqui de ZK chapéu, ele vai poder juntar com esse outro aqui, sem problema. E vão sobrar outros 2 termos, né? Muito bem, então eu vou ter aqui dentro desse parêntese 3 termos. Consequentemente, nós teremos 3 integrais. Então, vamos lá. Resumo da ópera. Integrando a equação em θ e em φ, como eu falei para vocês, podemos escrevê-la da seguinte forma. Então, vamos lá. Aqui está, ó, o K, sigma R quadrado, que multiplica K chapéu vezes I1, menos o I chapéu vezes I2, menos o J chapéu vezes o I3. Ou seja, em resumo, eu tenho que resolver essas 3 integrais aí. Tá? A primeira integral, depois que eu resolver esse problema aí, tá?
O que vai acontecer? Eu vou ter essa integral, né? Aqui em φ, em θ, e essa daqui em φ. Essa em φ, integral de dφ de 0 a 2π vai dar 2π. Nenhum problema, né? Aí vamos para essa outra integral aqui, né? Que é z menos cosseno θ, seno de θ dθ, sobre z quadrado mais r quadrado menos 2er cosseno θ. Vejam, nós teremos aqui, ó, que resolver essa integral. Vamos para a integral lá do I2. Quando eu vou resolver a integral do I2, aparece lá, né, depois que você fizer a substituição, vai aparecer um termo que é a integral de cosseno de φ dφ. Ora, nós já sabemos que a integral de cosseno de φ dφ dá seno φ. Seno de 2π, 0. Seno de 0 também é 0. Então, essa integral aqui vai dar 0. 0 vezes essa outra integral, isso daí vai dar 0. Então, sem nenhum problema, né? Aquela integral I2 é nula. A mesmíssima coisa para a integral I3. Por quê? Na integral I3, nós teremos aqui o produto dessas duas integrais, uma em θ e outra em φ. Só que a integral de seno de φ dφ é o menos cosseno φ. Esquece o menos. O cosseno φ, cosseno de 2π é 1. Menos o cosseno de 0, que também é 1. 1 menos 1 vai dar 0 e vai zerar a integral I3. Então, o nosso trabalho aqui, a nossa energia vai ser gasta em resolver essa integral apenas, que não é simples, pode acreditar. Muito bem. Então, o resumo aqui da ópera é que o vetor campo elétrico naquele ponto é dado por K sigma R quadrado, que multiplica I1, que multiplica K chapéu, porque aqui o I1 estava com K chapéu, já que o I2 e o I3 vão ser nulo. Significa dizer que lá naquele ponto P, o vetor campo elétrico vai ter só a coordenada ao longo do eixo Z, tá? Porque não tem nem I e nem J chapéu. Vamos lá. Para nós resolvermos a integral, I1, a gente vai ter que usar um certo jogo de cintura, né? Então, a gente precisa aqui, ó, chamar esse cara aqui todinho de U, tá? Se eu chamá-lo de U, então, esse menos R cosseno θ vai ser quem? Vai ser U menos E quadrado menos R quadrado sobre 2E, que passou dividindo. Então, lá naquele lugar lá, né, em que eu tenho R cosseno θ negativo, eu vou colocar aqui, ó, U menos E quadrado menos R quadrado sobre 2E. Vamos agora para o DU. O DU vai ser a derivada desse cara aqui. Vamos lá. O Z é constante, a gente já viu, que é a distância da origem até o ponto, constante. O R, o raio da casca esférica, também constante. Então, a derivada disso vai dar tudo zero. A derivada do cosseno é menos seno. Como tem um menos aqui, fica mais. Então, DU é 2ZR, tá aqui, ó, ZR, são todos constantes, né? Seno de θ, dθ. Então, eu vou tirar, como tem aqui, ó, seno de θ, dθ, eu vou tirar aqui o valor de seno de θ, dθ, que vai dar DU sobre 2ZR. Tá? Então, eu vou substituir lá no lugar do seno de θ, dθ. Então, vai ficar, só para a gente entender, né? Z mais o quadrado menos E quadrado menos R quadrado sobre 2E, que multiplica, né, DU sobre 2ZR. E aqui embaixo, U elevado a 3 meios. Agora vamos para os limites, né?
Quais são os limites aqui dessa integral? O inferior é zero, tá? Só lembrando que o seno, que o cosseno de zero, só voltando aqui um pouquinho, tá, gente? O cosseno de zero é 1, não é isso? Então, se o cosseno de zero é 1, tá? Aqui nesse u vai ficar, cosseno de 0, 1, vai ficar z quadrado mais r quadrado menos 2zr. E quando for π, cosseno de π é menos 1. Menos vezes menos dá mais, dá z quadrado mais r quadrado mais 2 vezes zr. Então, vamos lá para os limites. Limites de integração são o u inferior, vai dar aquilo que eu falei para vocês, cosseno de θ é 1, né? Então vai ficar z quadrado mais r quadrado menos 2r. Né? Esse aqui é o trinômio do quadrado perfeito, que eu posso ter dois resultados aí, né? Eu posso ter z menos r ao quadrado quando z for maior. Quando é que o z é maior que r? Quando eu estiver trabalhando com pontos externos à casca. Então já coloca aí uma condição, já está sendo imposta uma condição matemática da solução da integral. Isso aqui é muito importante, tá? Mas também eu posso ter, né, o inferior ficando z, r menos z ao quadrado. Isso quando z for menor que r. Quando é que o z vai ser menor que o r? Quando eu estiver trabalhando com pontos internos à casca. Então, isso é fundamental, né, para a gente poder resolver essa integral. Vou ter duas situações, para pontos externos e para pontos internos. Vamos ver agora o limite superior. O limite superior, ele já demonstra aí que vai dar mais, então não existem dois casos, né? Só vai existir um caso. Ou seja, z quadrado mais r quadrado mais 2r é o trinômio do quadrado perfeito para o quadrado da soma. Ok? Pois muito bem. Então, vamos dar sequência para resolver aquela integral. Então, portanto, para z maior que r, que são pontos externos à casca, temos... Então, daqui a integral, ó, o π sobre 2z quadrado r, tudo isso é constante, aí vai ficar integral, olha só, de u mais z quadrado menos r quadrado sobre u elevado a meio. Tá? Como é que eu resolvo esse problema aí? Deu. Muito bem, vamos resolver. Π, eu vou usar a seguinte estratégia. Eu vou primeiro separar aqui, olha, u sobre u elevado a 3 meios, que vai dar du sobre meio. E o restante, z quadrado menos r quadrado sobre o elevado a 3 meios, que fica essa parte aqui, tá? Então, vamos lá com calma, né? A integral aqui vai dar o quê? O elevado a meio, não é isso? O elevado a meio dividido por meio, tá bom? Muito bem. Essa outra integral aqui, ela aqui é constante, z quadrado menos r quadrado, vai dar o elevado a menos meio. Então, eu vou ter aqui no denominador aqui, que é essa resposta que está aqui, né, gente? Muito bem, está aí a integral. Agora vamos substituir os limites. Quando a gente substituir os limites, tem que ter muito cuidado, né, para achar o valor de I1, dá 4π sobre z quadrado. 4π sobre z quadrado é o valor da integral I1. Tá? Então, o vetor campo elétrico para pontos externos é dado por K sigma R quadrado 4π sobre Z quadrado, né, que foi o que deu aqui o resultado da integral, K chapéu. Bem aqui é o I1, né? Só que 4πr quadrado
é a área da esfera, né, da superfície da esfera, vezes o sigma vai dar quem? A carga. Notem aqui, olha só que coisa interessante. Novamente aparece o campo da carga putiforme. Então, se o ponto tiver externo, né, fora da casca, dá K vezes Q, que é a carga total da casca, dividido por Z quadrado, K chapéu. Tá? Pois, como eu falei para vocês, sigma 4πr quadrado, 4πr quadrado é a área da superfície da esfera da Q. Generalizando para coordenadas esféricas, aquilo que a gente já falou, né? Se eu pegar uma distância Z e fizer aqui para o eixo X, para o eixo Y, para o eixo X, eu vou ter sempre o mesmo valor, porque a simetria é esférica. Então, a gente generaliza, né, para qualquer ponto externo. E agora é interessante aqui, aonde R é a coordenada radial do sistema, não mais o raio da casca, tá? O raio da casca, que eu tinha chamado de R antes, ele deixou de ser, eu posso colocar lá um Rzão, já que eu não estou trabalhando mais com Rzão, né? O R, quem é o R? É a distância que vai do centro da esfera até o ponto considerado, desde que ele seja o quê? Um ponto externo. Vamos agora para os pontos internos da casca. Novamente, né, o que vai mudar é só esse limite aqui, ó, inferior. Esse limite inferior, o resto vai ser tudo igual. Quando eu substituir o limite, gente, vai dar 2R menos 2R, que dá zero. Ou seja, chegamos à conclusão que o campo dentro, ou melhor, o campo elétrico dentro da esfera é nulo, porque todo e qualquer vetor, né, para pontos internos é igual a zero. Né? Então, dentro da casca esférica é zero. Ou seja, o campo é nulo para pontos internos, só reforçando. Lembrando, né, que o Newton já tinha feito isso para a casca esférica de massa. Ele já tinha resolvido esse problema no caso da casca esférica de massa. Como a lei da gravitação universal ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Então, e o campo gravitacional também, tá? Quando eu comparo com o campo elétrico, eu posso, lei de Coulomb, eu posso chegar no mesmo resultado. Então, a continha que nós fizemos aqui para a casca esférica foi a mesma que o Newton fez lá. Obviamente que ele usou mais geometria, a gente usou mais álgebra, né? Obviamente que ele usou mais geometria. E é por isso que a gente chama isso daqui, ó, de teorema de Newton. Para pontos externos, aparenta que toda a carga elétrica da casca está concentrada no centro da mesma, pois a equação acima é a mesma da carga putiforme. Estou me referindo a essa equação. Esse é o chamado teorema de Newton, elaborado a partir da força gravitacional, ou seja, de uma casca esférica de massa. Tá? Para finalizar agora, vamos tentar fazer uma abordagem aqui em termos das linhas de força. Esse conceito de linha de força, quem traz esse conceito é o próprio Faraday, só que ele faz isso para campos magnéticos. E o que aconteceu? No decorrer do tempo, fizeram adaptações para o campo elétrico. Então, o que são linhas de forças? São linhas utilizadas para representar o campo de força. No caso aqui, o campo elétrico. Muito bem, então nós temos de cara aqui as cargas elétricas pontuais, né? Campo elétrico de cargas elétricas pontuais. Essa aqui é positiva, essa aqui é negativa. O formato dela é que elas são radiais. Só muda o sentido. Aqui está saindo e no caso da negativa está entrando, mas o formato elas são radiais. E agora aqui eu tenho um campo elétrico, né, agora de uma distribuição discreta, que duas cargas pontuais de mesmo módulo e mesmo sinal. Ou seja, nesse caso aqui as duas são positivas. Muito bem.
Então aqui nós temos as linhas de força tendo esse formato, dando aquela ideia de repulsão, né? Porque, como eu falei para vocês, na verdade não existe interação à distância, porque os campos eles não interagem à distância, né? Eles interagem um com o outro lá. Observe o seguinte aqui, ó. Aqui no entorno da carga tem uma formação radial. Quando vai se afastando, é que vai sofrendo a influência da outra carga, né? Idem para cá. Já essa outra também são cargas iguais, né, em módulo, mas sinais contrários. É aquilo que a gente já colocou para vocês anteriormente. Isso aqui é um dipolo elétrico, né? Então, dipolo elétrico, está aqui o formato do campo elétrico de um dipolo. Notem novamente que no entorno de cada uma das cargas, as linhas são radiais, mas quando eu me afasto, uma influencia na outra, né, dando aqui a ideia. Foi bem aqui que disseram na aula passada, né, que o campo seria zero, e não é, né? Se for de mesmo sinal, vai ser zero. Vocês não estão vendo aqui nenhuma linha de força. Já aqui, ó, não pode ser zero. Muito bem. Temos o campo elétrico uniforme. O que é o campo elétrico uniforme? É aquele onde as linhas são paralelas entre si. Campo elétrico uniforme, direção, sentido e módulo ou intensidade não variam com a distância, tá? Então tá aqui. Aqui são duas placas, uma positiva e outra negativa, né? E entre elas as linhas são paralelas entre si. Muito bem. Agora nós temos aqui esse campo elétrico representado pelas linhas de força. Ele pode ser duas coisas aí. Pode ser um perfil do disco, olha. Se for um perfil do disco eletrizado que nós vimos, notem que aqui bem próximo do centro, olha, as linhas são paralelas entre si, ou seja, o campo elétrico é uniforme. E conforme eu vou me afastando, as linhas, se eu olhar de longe esse disco, as linhas vão parecer o quê? Radiais, que é o caso que esse disco vai ser visto como uma carga pontiforme. A gente pode também considerar que aqui seja o fio, olha. O fio, e agora eu vou falar do que significa tamanho infinito, né? O fio de tamanho infinito é aquele fio que eu vou trabalhar aqui próximo do centro, ó. Então, conforme aqui eu vou me afastando, ou para um lado ou para o outro do fio, o campo elétrico é radial aí, né? É polar. Ok? Melhor assim, né? Muito bem, mas se eu me afasto um pouco mais, se eu vou para as bordas, ele vai já tomando já um outro sentido, olha. São chamados efeitos de borda. E se eu olhar também esse fio de longe, eu vou vê-lo como se fosse uma carga pontiforme. Só que aqui, lá na equação, a gente não pode ver isso, né? Mas aqui eu posso, porque aqui eu estou considerando agora um fio finito. E o que seria o fio infinito? Mais uma vez, se eu estivesse trabalhando aqui próximo do seu centro, tá? Finalmente, o campo de uma casca esférica. Nós sabemos que dentro o campo elétrico é nulo, né? Campo elétrico nulo, então eu não posso ter representação aí de linha de força. É igual aqui, ó. Campo elétrico nulo é ausência de linha. Então aqui não tem linha. As linhas só surgem a partir exatamente da superfície, né, gente? Fora eu tenho campo elétrico, dentro da casca eu não tenho. Então é tudo isso que nós tínhamos para falar de campo elétrico. Nós dividimos em 3 aulas porque ela é muito extensa. Então até a próxima aula, onde nós vamos ver aí o campo elétrico agora, só que dado pela lei de Gauss. Aí você vai ver o quanto é mais simples resolver pela lei de Gauss, tudo isso que nós resolvemos utilizando a lei de Coulomb. Então, um abraço e até a próxima aula.